galera, paz do Senhor, boa noite pra vocês. Hoje viemos aqui com mais um podcast pra vocês, tá? E hoje trouxemos aqui o nosso entrevistado da noite, que é o nosso pastor Victor Moraes. Ele vai se apresentar aqui, vai contar um pouco da história dele. Mas antes, se você quiser ajudar aqui a gente com alguma coisinha, com sua doação, tem o QR Code aqui em cima, tá? E deixa o seu like também, antes de tudo. Se inscreve aqui no canal. E é isso. Fique à vontade e deixa Deus usar vocês. É isso. Pode se apresentar, pastor. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer, tá? Podcast eu acredito que é um divisor de águas para nossas vidas. E eu quero me apresentar, meu nome é Vitor, eu tenho 22 anos, embora não pareça, né? Mas eu tenho 22 anos. Eu tive uma história muito árdua e ele fez uma pergunta anteriormente se eu fui nascido no berço evangélico, e eu vou contar um pouquinho a respeito da minha história, só para vocês entenderem um pouco do Vitor. Na verdade, minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos, morreu de câncer na minha frente. No mesmo ano, meu pai me abandonou, não queria ter responsabilidade, eu fui criado com a minha avó. Isso com 8 anos? Isso com 8 anos. Eu fui criado com a minha avó e foi um cenário muito complicado. Vitor, cenário complicado porque minha avó era espírita e era uma guerra espiritual muito grande dentro de casa. Muito grande, muito grande, muito grande, ao ponto que eu não podia dobrar o joelho para orar. Quando eu dobrava o joelho, eu dizia, já vai esse crente orar, é doido, é maluco. E com o tempo eu saí de casa muito cedo para morar sozinho. Em 2008, eu era de uma igreja batista. Eu amo o povo da Batista, eu era do grupo dos embaixadores do reino. E esse grupo ele trouxe um divisor de águas muito grande para a minha vida. Vitor, por quê? O dia que mais me machucava era o dia das mães e o dia dos pais. Eu sou muito carente de família. O dia das mães e o dia dos pais machucava tanto porque tinha aquelas apresentações, né? Onde o pai via frente, a mãe via frente. Aqui geralmente é o culto da família. Que me machuca, que me pega. E alguém dizia assim, mãe de fulano. Alguém dizia presente. Pai de fulano. Presente. Mas quando dizia assim, mãe do Vitor, alguém dizia, pode passar, porque isso não tem. Então, aquilo ali foi uma carência que me tomou de uma tal forma muito grande, e eu sempre tive um sonho. Vitor, qual o sonho que você tinha? A área militar. Eu acredito que, na verdade, é o sonho de todos, né? Quando está para completar 18 anos, 16, 17, começa a surgir esse sonho, área militar, área militar, área militar, área militar. Quando eu fiz 18 anos, um dia antes do meu aniversário, na verdade, eu descobri que eu estava com câncer. Câncer maligno na mandíbula. E o câncer maligno, cientificamente, ele é comprovado um dos piores, porque da mandíbula para o cérebro é um pulo. Eu cheguei na fase terminal do câncer. E eu enfrentei momentos complicados, onde quem eu pensava que iria estar do lado, não esteve. E foi o momento mais caótico da minha vida, mas eu vivi um milagre muito grande. O médico virou para mim e falou assim, Vitor, vamos fazer uma ressonância, você vai precisar arrancar um pedaço do osso da tua coluna, e aquele desespero, fazer exame de medula óssea. E isso foi numa segunda-feira. No domingo, eu estava pregando aqui no Rio de Janeiro, fui convidado numa igreja, e nisso que eu estava pregando, a pastora subiu ao altar, pegou óleo, começou a passar nas mãos, e sem saber de nada, não contei nada para ela. Aqui? Eu morava no Rio de Janeiro, mas o tratamento era em São Paulo, porque no Rio de Janeiro eu não consegui nada. E em São Paulo eu consegui. Eu pregando no Rio de Janeiro, nisso que eu estava pregando no Rio de Janeiro, a pastora subiu o altar com óleo nas mãos, começou a passar nas minhas costas, justamente aonde tinha que tirar o osso no dia seguinte. E sem ela saber de nada. Ela está passando, eu estou pregando, ela está passando, eu estou pregando, ela está passando, eu estou pregando. Não, isso o senhor pregando ali, ela... Exatamente, sem ela saber de nada. No dia seguinte, o médico falou assim, Vitor, eu não sei o que aconteceu. Nós tentamos 3 vezes, mas teu osso não quer pular fora. É porque ele não pode arrancar o osso inteiro, tem que arrancar um pedaço. E não queria pular fora. Eu falei, eu sei o que aconteceu. E foi uma reunião de oração que eu decidi fazer desde aquele momento, onde o médico falou assim, Vitor, você vai ter 5 dias de tratamento. A assistente social, um choque, falou assim, vá na minha sala. E eu, o que aconteceu? Ela falou, Vitor, eu trabalho aqui há 10 anos e eu nunca vi ninguém se tratar em 5 dias. O normal de radioterapia ou de quimioterapia é de 38 a 42 dias. 5 é a primeira vez que eu vejo isso. Então esse é um pouco do Vitor. Eu acredito que eu sacei qualquer pergunta no que tange
a essa curiosidade. Mas o senhor... Calma aí, que eu esqueci aqui de dar a surpresa dele. Ei. A lembrança, né? Aqui, pode abrir. Obrigado. Esqueci dessa parte. Abre agora? Como... Pode Pode abrir, ficar à pode vontade. abrir. Meu Deus. Eita. Caramba. Quem escolheu essa foto aqui? Gostou? Acho que foi minha tia, não Foi a foi? mídia. Tirou onda. Tirou onda. Isso aqui já vai pra estante já. Se Obrigado. você quiser uma água, um Obrigado, suco, tá? Nada. Vou deixar aqui, olha isso. Meu Deus. Isso a Globo não mostra. O senhor disse que sempre foi nascido e criado assim no berço evangélico, mas teve algum momento da sua vida que você chegou a se distanciar, assim, de certa forma? Olha, de Cristo? eu digo se distanciar, eu acredito que não, mas momentos de fragilidade, Fraqueza. nossa, muitas vezes. Eu acredito, existe um comentarista bíblico que ele diz o seguinte, que a maior certeza do chamado é a vontade de desistir. A maior certeza que você tem é a vontade de desistir. Inúmeras vezes pensei em parar, eu fiquei no quase. A Bíblia diz o seguinte, aquela parábola do samaritano, você lembra? Sim. A Bíblia diz que um homem está descendo, ele cai na mão dos salteadores, espancam ele e ele fica quase morto. Quase morto. Não está morto, quase morto. E já teve cenários assim, que eu fiquei quase morto. E quando menos esperava, Deus ele me dava força. Até o dia de hoje, né? Até o dia de hoje. O ser humano, muitas vezes, ele entra nesse estágio. Eu aprendi que a vida cristã é um batimento. Sobe, desce, mas ela nunca pode, Nunca pode. não pode. E na escola, Vitor? Assim, é porque na minha escola, antigamente, no primeiro pro segundo ano, assim, a gente fazia muita devocional. Reunia as pessoas, né? E começava a falar do amor de Cristo ali, contando algumas experiências também que a gente vivia e tal. Você era reconhecido como... Eu tenho até um amigo que me zoa mediante a isso, porque tem um vídeo até o dia de hoje, e eu sempre fui muito pentecostal na escola, e era uma época onde tudo era demônio, tudo era demônio. culpa do demônio. Tudo era demônio. Que diabo, minha tia. Tudo era demônio. Alguém começava a falar alguma coisa que não era nos padrões bíblicos. Sai dele. Vamos fazer uma sessão de descarrego. Arrepende em nome de Jesus. Então, assim, o pessoal sempre tinha esse pensamento do Vitor crente, do Vitor pregador, entendeu? Com o tempo, eu consegui até ganhar alguns amigos meus também, e eu acredito que esse processo de escola, esse tempo de escola, ele é um tempo muito decisivo. Vitor, por que decisivo? Porque é um momento onde você conhece diversas pessoas, pessoas que servem a Deus e pessoas que sempre têm uma novidade. Sábado tem a festa tal, sábado tem a resenha tal. Então, assim, quando o pessoal já sabia já que eu era crente, nem chegava para falar essas coisas, porque sabia que eu ia falar que isso é demônio, né? Então, eu era muito religioso. Eu já fui muito religioso. Hoje em dia, não mais, entendeu? Mas o pessoal tinha essa... É bom você ter um bom testemunho assim na escola, no trabalho, porque eu já apanhei muito em relação a isso. Já apanhei muito em relação, porque o pregador falava que muitas das vezes as pessoas com o microfone na mão eram eloquentes. Estava até contando para elas aqui que esses dias eu vivi uma das cenas mais impactantes da minha vida, que é Deus falando com um espírito, tete a tete, no meu local de trabalho, para você ter noção, entendeu? Eu sempre fico ouvindo música, eu trabalho na barbearia, e eu sempre fico ouvindo música, trabalhando, e esses dias chegou essa pessoa. Eu sempre considerei essa pessoa porque na infância ela foi como um pai para mim, entendeu? Vamos rasgar aqui, esse pai de santo. Sim. E em vários momentos ele vivenciou coisas assim da minha vida, sabe, de sufoco e tudo mais. E esses dias ele chegou lá no salão pra mim e ele falou, caraca, o cachorro que você me deu morreu, cara, que não sei o que. Eu falei, pô, morreu? Ele morreu. Também. Aí ele, mas pô, do nada, tá, o cachorro tava forte, bonito, isso aqui e tal. Eu falei, mas como é a primeira cria, acontece, né, e tal, beleza. Aí ele, pô, te falei também, cara, que minha cobra morreu. Aí eu, que isso, cara? Mortandade, né? Uma atrás da outra. Ele morreu, cara. Eu falei, mas tua cobra tinha quantos anos? Ele, tipo, tinha 12 anos. Aí eu, mas
12 anos? Eu não sei quanto tempo vive uma cobra. Eu falei, mas, cara, a cobra vive 100 anos aí, cara. Eu falei, que isso? Então o quê? O espírito da morte tá passando na tua casa? Sabendo que Aí uma cobra vive ele, tudo. e ele já, todo xoxo assim, ele falou, poxa, se meu sobrinho tivesse aqui, ele ia estar fazendo 28 anos hoje. Era muito próximo do sobrinho dele. Sim. Eu falei, poxa, eu não gosto nem de pensar ou de falar assim, porque como eu gostava muito do sobrinho dele também, eu acabo ficando... Ele, não, tudo bem, te entendo. E logo, ele começou a falar, mas fazer o quê? São os planos de Deus. A gente não pode entender uma pessoa espírita. Sim. A gente não pode entender os planos de Deus. Fazer o quê? Deus sabe todas as coisas. E logo assim que ele acabou de falar, tocou a música lá na minha rádio, do Thales Roberto. Mesmo sem entender. Essa música é top demais. E ali, cara, quando ele... Tudo se ligou assim muito rápido, sabe? E eu ali cortando o cabelo, quando tocou essa música, eu olhei rapidamente pra cara dele assim, ele já começou a chorar, mano. Caramba. Ele já começou a chorar. E eu falei pro cliente assim, eu falei, se liga. Deus falando com ele agora. É uma coisa difícil, né? Não é em qualquer lugar que você vê Sabe? isso. E ali ele abaixou a cabeça e se eu não tivesse ali, o cliente também não tivesse ali, eu acho que ali ele se ajoelharia, sabe? Rasgasse aquele coração dele ali, sabe? E foi uma cena muito forte, muito linda, sabe? E eu, também quase acabei chorando junto com ele, porque eu não aguento, sabe? O coração fica comovido, de certa forma. E eu fiquei olhando assim para a cara dele, assim, e ele toda hora limpando o olho e respirando fundo, né? Querendo dar uma de durão assim, mas teve hora que ele não aguentou, cara. Tem hora que não dá. E ali, eu fiquei pensando assim, caraca, cara, eu fiquei pensando, por que essa pessoa não larga isso, cara? Sabe? Porque, querendo ou não, essas pessoas sabem de uma forma que existe um Deus acima de tudo, sabe? Que, além dos orixás que ele serve, existe o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, tá entendendo? Então, é o que eu falo, é bom ter um bom testemunho, é sempre, né, na sua casa, no seu trabalho, na rua, as pessoas olhar para você e falar, pô, ali vai um homem de Deus, tá entendendo? Porque eu já apanhei muito com isso, de ir na igreja ter um comportamento e lá fora ter outro. Eu não me envergonho de falar, Sim. tá entendendo? Mas que é bom, isso eu passo também para vocês que são cristãos, que são jovens, tenham um bom testemunho no seu local de trabalho, na sua casa, na rua, porque é muito bom você ter uma boa convivência na sua vizinhança. É por isso que a Bíblia, ela diz o seguinte, que nós somos o sal dessa terra. E por que a Bíblia diz que nós somos o sal dessa terra? Porque sal é aquilo que provoca sede. Exato. É quando alguém olhar para sua vida e dizer assim, caramba, se um dia eu for crente, eu quero ser igual a ela. Se um dia eu for crente, eu quero ser igual a ele. Porque, na verdade, o sal, ele provoca essas coisas, entendeu? Sede na pessoa. Então, pegando um gancho do que você falou, na verdade, nós precisamos ter a vida dessa forma. Exato. Né? A pessoa olhar pra gente e falar assim, cara, eu não sou crente. Mas se um dia eu for crente, eu quero ser igual a ele. Eu acho que o mais difícil para os jovens, adolescentes hoje em dia é isso. Ser a mesma coisa dentro da igreja e lá fora. Por causa também tem amizade que influencia. Tem muita coisa que influencia. É verdade. Você tem que estar muito forte, sabe, para ser. O senhor tem 22 anos, né? 22 anos. Como surgiu esse cara de chamado criança. pastoral assim na vida? Sim. Olha, eu tô falando senhor, pelo cargo. Fica Eu tenho 21 educação, anos. né? Eu sou um ano mais velho que você, um ano mais velho. Então vamos lá. O que acontece? Uma vez eu fui pregar numa igreja e daí eu descobri como começou o meu chamado. Eu preguei numa igreja, na verdade, ponto de pregação preguei. E um rapaz querendo falar comigo no final do culto. Caramba, aconteceu alguma coisa, né? Mas vamos ver. Eu cheguei no final, eu falei, pode falar. Ele falou assim, olha, seu nome é Vitor? Eu falei, sim. Você é filho da Luciana? Eu falei, sim. Filho do Heraldo? Eu falei, sim. Caramba! E eu fiquei muito surpreso. O que aconteceu? Ele falou, olha, uma vez sua mãe entrou na igreja, ela estava grávida e com barrigão. E quando ele falou, na hora eu fiquei todo arrepiado. Ele falou assim, olha, chegou um pastor que foi em direção a ela, colocou a mão na barriga e falou assim, do seu ventre nascerá uma semente
e essa semente irá rodar os 4 cantos dessa terra. Eu acredito que meu chamado começou igual Jeremias, no ventre. Amém. É claro que eu tive um preparo, Claro. com certeza. Eu dediquei muito a minha vida com leitura e tudo mais. Eu aprendi o seguinte, a vida, ela sempre vai te dar 2 alternativas. A primeira é abrir a boca e reclamar, a segunda é abrir a mente e aprender. Observe que o tempo entre reclamar e aprender é o mesmo, o resultado que não é. Você pode ficar 1 hora reclamando, como também pode ficar 1 hora aprendendo. Será que vai ter mais resultado? Nunca. Então, em um processo delicado que eu passei da minha vida, onde eu via pessoas da minha família reclamando, eu queria aprender. Onde tive um processo, eu tive um preparo para ser o pregador Vitor, para ser a pessoa que o Vitor é hoje. Então, foi tudo um preparo. E foi complicado, porque o preparo de Deus é um preparo muito árduo. Eu digo o seguinte, a pessoa que não está disposta a passar pelo processo da escalada, o alto da montanha não é para você. E eu sabia onde eu queria chegar. E eu aprendi que quem sabe onde quer chegar, sabe também o que tem que fazer. Então, foi diversas coisas que eu tive que fazer, diversos convites eu tive que rejeitar. E eu, na verdade, conheci o meu chamado quando... Logo depois do ventre, quando a minha mãe, ela gostava muito da Universal, muito, me levava na Universal, eu via aquela sessão de descarrego, aquele corredor com sal, e na verdade, aquele fogo do ministério já ardia dentro de mim. E de uma forma tão grande, ao tempo foi desenrolando esse cargo ministerial. E hoje é esse Vitor aí que vocês estão vendo aí. O senhor tem esposa? Ó, atualmente não. Atualmente, não. Não tem restrição, tá? Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, atualmente não. Vitor, eu já entrei em um casamento e, por aceitação bíblica, nós chegamos ao divórcio. Por aceitação bíblica, nós chegamos ao divórcio para ambas as partes. Entendeu? Entendi. Você sempre foi filho único? Você... Filho único de mãe. Pai, não. Ah, Meu pai tem uma opção de filho. Meu pai tem uma opção de filho. Tem uns 5 ou 6 filhos. Entendeu? Mas o crente, mesmo sou eu. Tem mais um irmão também, que hora tá firme, hora tá... entendi. Eu cheguei a ver ali na publicação que o senhor postou sobre testemunho até mesmo. Sim. E eu li no final que foi a sua mãe era viva? Agora eu não lembro. Na época do testemunho? Não, hoje. Não, hoje não. Minha mãe Hoje. morreu quando eu tinha 8 anos. Foi verdade. Eu vi que foi a sua avó, Sim. a sua mãe, sua bisavó morreram de câncer. Foi uma opção de gente. A minha mãe morreu de câncer. Então isso, de certa forma, era para ser tipo uma maldição hereditária. Hereditário, exatamente. Minha mãe morreu de câncer, meu avô morreu de câncer, minha bisa morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, outras pessoas da minha família morreu de câncer. Eu fui diagnosticado por um câncer, cheguei na fase terminal do câncer, mas não morri pelo câncer. Seu pai ainda é vivo? Meu pai é vivo até o dia de hoje. Ele mora em São Paulo hoje. Nós temos contato, né? Depois de um bom tempo, mas ele mora em São Paulo. Ele não teve câncer. Não, ele foi o único que não teve câncer. Mas será que, tipo assim, mas chegou a fazer exame e tudo mais, né? Claro, fiz exames. Eu também ficaria assim, pensando, não é possível. Ressonância. Sim. Fiz não constou nada. Tomografia. Não, quando eu fiz a ressonância, constou que era um plasmocitoma na mandíbula. Logo depois, precisei fazer raio-x, fiz PET scan, uma série de exames. E constou que era um câncer. Depois veio o processo do tratamento. E nesse processo desse tratamento, onde foi muito árduo para mim. Vitor, árduo por quê? Porque eu olhava para frente e enxergava a morte. E outra coisa, eu vou contar uma coisa muito séria aqui para vocês. Onde eu me tratava, estudo do câncer. De frente ao cemitério. No meu processo de tratamento, sabe quem era o doutor que me tratava? Ele era um ateu. E quando você entra no estudo do câncer, você tem que preencher lá formulário, você tem que colocar se você tem religião, e etc. Eu coloquei lá que era crente. Ele virou para mim e falou assim, Vitor, eu não entendo, porque a Bíblia diz que quem é filho de Deus, o maligno não toca. Por que você está com câncer maligno? A gente faz tudo para testar a nossa fé, né? Aquilo ali me destruiu de uma tal forma que onde eu não tinha palavras. Sim. Não tinha palavras. Eu comecei um propósito com Deus muito forte, de frente ao cemitério, e eu no Instituto do Câncer. Ele virou para mim e falou assim, Vitor, 90% dos pacientes que estão com essa doença alojada onde você está, e com o tempo, sai daqui e vai para ali. Eita.
10% sai daqui e volta pra Pô, casa. na lata. Na lata. E você não ficou assim com medo? Ah, Você ficou como é super... que- É claro. Não, tipo, tem a fase que a gente Porque fica por mais tipo, que a gente mas- fala que confia em Deus, é nessa hora Não, que é. Bate o medo. confronta. Bate medo. Bate medo. Confronta. Porque assim, você não tá enxergando qualquer coisa, você tá enxergando a morte na tua Exato. frente. Sabe? E era muito engraçado que o bairro que eu ficava era Itapevi. E sempre passava uma van para buscar os pacientes. E sempre nessa van o motorista falava assim, olha, hoje quem morreu foi fulano de tal. Vamos ver quem vai ser o próximo amanhã. Nossa, isso já me dava um medo. Era ruim, parceiro. Ai, Era Deus ruim, me mano. livre. Um medo muito Nem grande. pra acalmar, né, o coração da pessoa. Até o dia de hoje, com alguns amigos, eu fico relembrando isso e zoando. Falando, quem vai ser o próximo? que Mas horror. acabou muito comigo, muito. Ó, eu entrei numa depressão muito grande, É. crise de ansiedade muito grande, porque eu não tô falando de qualquer coisa, tô falando de uma Exato. doença que assola metade da população. Então, A gente tem até o testemunho da Isabelle também, né? Isabelle também descobriu É. na cabeça e acabou que no resultado final não tinha mais nada. Uma ovelha aqui da nossa igreja aqui. não, mas assim, pra mim foi um propósito. Vitor, por que um propósito? Quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci um jovem, olha isso, um jovem, que ele estava com um caroço muito grande no pescoço. E a mãe dele não tinha condição de ajudar, nada. Me pediu para eu fazer oração, cheguei para orar, nisso que eu estou orando, teve uma... Como eu posso falar rasgado aqui? Pode? A pessoa se manifestou, Sim. né? E quando a pessoa manifestou, aí repreendemos o nome de Jesus, saiu, e logo depois eu consegui o tratamento no hospital, que é muito difícil. Gente, no INCA, no Rio de Janeiro, já é complicado. Isso. Você tem que entrar na fila do XGEG e tudo mais. Lá não precisei fazer fila, não entrei na fila. Só peguei um papel, cheguei, apresentei no hospital e subi para a sala do médico. Aí, vamos lá. A minha vida em São Paulo foi também uma ponte para esse jovem também que não tinha condição. Uhum. Que eu conheci o doutor, e eu pedi, doutor, pelo amor de Deus, ajuda. Ele ajudou esse jovem, conseguiu o tratamento, eu fiquei curado e ele também. Então, assim, a gente vê que Caraca. foi. E assim, pra mim o câncer marcou muito, porque eu descobri ele um dia antes do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 25 de maio. Eu descobri dia 24. E foi uma coisa assim, desesperada, Eu desesperada, acho que, sei lá, cara, sei lá, que isso não aconteça em nome. Mas passar por uma experiência dessa e for curado, acho que pra mim, irmão, tudo é um desafio na minha vida. E se eu te falar que eu sei o porquê eu tive o câncer, não foi só questão hereditária, não. Eu preguei na igreja da cantora Rose Nascimento, último congresso do ano. Ganhei até uma caneca linda, assim, igual que vocês me deram. Eu preguei, no dia seguinte um amigo meu, ele muito próximo, estava passando numa avenida, e passou uma mulher, cabeça toda raspada, e eu me lembro que eu falei para esse amigo meu, eu falei, cara, ele falou assim, Vitor, eu fiquei sabendo que foi uma bênção, Deus te usou e tudo mais. Eu falei, realmente, eu sei o Deus que me usa, e as pessoas falam, né? Mas eu vou te falar uma coisa muito séria. Eu não teria fé para passar pelo que aquela mulher ali está passando. E ela passando na hora, cabeça raspada. Isso foi... Acredito que foi em dezembro. Em maio, eu descobri o câncer. Em maio, eu descobri o câncer. Então, assim... Acredito que Deus me provou em cima daquilo que eu falei. Uhum. Você falou sim. que você não tem condição... É. E você não tem fé para passar pelo que você vai passar, então eu vou fazer você passar. Então, de certa forma, depois desse processo tudo, te torna até mais confiante. Sim, é porque, na verdade, o que eu vou falar aqui é muito forte. Eu precisava conhecer a força que eu tenho. Vitor, como assim você precisava conhecer a força que você tem? Vamos lá. Cavalo é animal de força, sim ou não? Sim. Perfeito. Você sabia que se você pegar o cavalo e se você amarrar ele aqui, ele não vai sair daqui? Vitor, por quê? Porque ele não conhece a força que ele tem. E por ele não conhecer a força que ele tem, ele acaba sujeitando em coisas pequenas. Porque se ele conhecesse a força que ele tem, ele ia sair arrebentando com tudo. A ignorância é essa forma cega. Por não conhecer a força que tem, ele acaba sujeitando. Então, assim, isso é bíblico. Por que é bíblico? Davi ele vai se propor a peleja contra Golias. Né? Quando Davi se propõe a peleja contra Golias, o que Saul tenta fazer? Ele pega a armadura,
coloca em Davi. Davi, ele não consegue se manter com aquela armadura, devolve, ele vai para a guerra. Quando ele vai para a guerra, a Bíblia diz que ele derrota o Golias, ele pega a espada de Golias e corta a cabeça dele. Mas peraí, ele não conseguia levantar a armadura. Às minutos depois ele está levantando a espada do gigante. Vitor, por quê? Porque tem guerras na vida que só vem para provar a força que tem dentro de você e você não sabe. Exato. Só para isso. E na verdade o processo que eu passei veio para provar a força que eu tenho. Entende? E eu vou falar uma coisa muito séria, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu passei. Sinceridade, não era para eu estar aqui conversando com vocês hoje. Eu vim de uma família onde, para onde eu olhava, eu via morte. Morte, 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 morte. E eu pensava que eu iria morrer também. Hoje, Deus realizou tantas coisas na minha vida. Tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, que eu fico assim, sem ao menos entender. Gente que eu admirava por internet chegar e me mandar mensagem, vem trabalhar comigo, vem ficar... Isso é gratificante demais. E, olha, se eu pudesse desenhar minha história, eu desenharia da forma que eu vivi. Vitor, por quê? A Bíblia diz o seguinte, bem-aventurado aqueles que sofrem. Por que bem-aventurado aqueles que sofrem? Acho que está errado isso, né? Tem que mandar arrancar. Bem-aventurado é que tem uma casa em Copacabana, de frente para o mar, ganhando 1 bilhão por mês. Vitor, mas por que bem-aventurado é quem sofre? Porque quem não sofre não inspira ninguém. Eu nunca vou ficar inspirado pelo carro que você tem. Exato. Pela casa que você tem. Mas se você me contar a sua história, eu passei por isso. E eu fiz isso, para estar onde eu estou hoje. Então, o que inspira as pessoas é a história e não o que a pessoa tem. Então, eu iria desenhar da mesma forma. Foi árduo. Hoje o senhor pastoreia alguma igreja? Então, eu estava pastoreando uma igreja, né? E por motivos próprios, Deus falou ao meu coração, Vitor, você precisa ter seu próprio ministério. Né? Onde eu saí e estou inaugurando agora a Peniel, que significa face a face com Deus. Eu participei do encontro uma vez, Peniel também, encontro com Deus. Encontro é muito top, né? Durante 3 dias, e foi muito forte. Então eu pretendo, tenho essa pretensão agora. Na verdade, já era para eu ter inaugurado, mas aconteceu alguns desencontros. Eu pretendo inaugurar agora até dezembro. Amém. No momento o senhor está vivendo as agendas, assim? Tá sim, cumprindo... sim, eu tenho uma igreja, entendeu? Sim, que atualmente eu estou hoje. Sim. Mas assim, eu vim da itinerância, eu fiquei na itinerância por muito tempo. Eu já preguei em diversas igrejas assim, pela itinerância. Mas com o tempo, olha que doido, eu nunca pensei em pastorear. Eu pensava em pregar, porque pastorear, irmão, é uma luta terrível. Porque você que é pregador, por exemplo, eu venho aqui, prego aqui, vou embora. O problema não vai comigo, fica com o pastor da igreja, né? Então, assim, eu nunca pensei em ser pastor. Eu sempre pensei em pregar e é isso. E rodar, até que Deus falou comigo, não, o que eu tenho contigo é completamente diferente. E aceitar o chamado, né? Durante essa caminhada, assim, o senhor pregando, o senhor teve algum momento que marcou assim a vida, fora, né? Sim. O seu testemunho. Teve algum momento assim que impactou de verdade mesmo a vida do senhor? Olha, diversas vezes impactou minha vida, mas teve uma que impactou muito mais forte, não foi dentro da igreja. Olha que doido, foi dentro de casa. Você lembra que eu contei que minha avó era espírita? Sim. E o meu sonho era assim, era sexta-feira, eu tinha que pregar, passava roupa para pregar e minha avó passava roupa para ir pro barracão. Então ela passava roupa para pregar e eu pro barracão. E ela pro barracão, eu pregar e ela pro barracão. Sim. E certa feita eu estava indo pregar, ia pregar numa mini vigília. E nessa mini vigília que eu ia pregar, eu me lembro que ela passou minha roupa, ela passou a roupa dela, e para ir pro barracão e eu indo pregar, ela virou para mim e falou assim... Ela passou a sua roupa? Ela passou minha roupa. A minha avó, ela era top. Passando, eu ficava igual o Bob Esponja, quadradinho. Minha avó era top demais, que saudade. Né? E eu ia pregar e ela indo pro barracão. Aconteceu uma coisa muito inédita na minha vida, que eu fui pro monte antes de pregar. Eu falei assim, Deus, eu queria muito que a minha avó professasse a mesma fé que eu. Muito. Gente, eu não sei o que aconteceu. Mas eu me lembro que eu fui pregar, quando eu voltei, cheguei em casa primeiro, a minha avó chegou toda arrebentada.
tomou uma coça no barracão. Que isso, rapaz? Ela tomou uma coça no barracão e ela ficou doente durante 2, 3 dias. E eu me lembro que ela me pediu uma coisa que ela nunca pediu. Filho, tem como você orar por mim? Nossa, aquilo ali pra mim. Entendo o seguinte, eu não tô falando de pregação de altar. Sei. Tô falando uma coisa muito mais forte, porque uma coisa é você ganhar a família de alguém, outra coisa é você ganhar a sua família. E você disse também que ela, né, era uma batalha espiritual. Muito porque grande. Ela não deixava você Era só dobrar o orar. joelho pra orar que a panela caía no chão do nada. Caraca. Do nada. Né? Eu, às 3 horas da manhã. Sem entender nada. E ela nunca pediu pra você acompanhar ela, não? Assim, tipo... Ela nunca pediu, mas teve um dia que eu entrei dentro do barracão só pra buscar ela. Foi no dia que ela tomou a coça. Ela chegou toda arrebentada, ela voltou pro barracão. Depois, ela foi pegar alguma coisa, mas ela voltou toda arrebentada. E depois ela me ligou e pediu pra eu buscar ela. Quando eu cheguei lá dentro, eu fico até arrepiado só de lembrar. Quando eu cheguei lá dentro, o responsável de lá pediu pra eu me assentar, pra eu esperar ela. E ele virou pra mim e falou assim, olha, eu vejo uma luz muito forte na sua vida. Uma luz muito forte na sua vida. E ele falou assim, essa luz é uma luz que parece que te cerca, né? E eu não consigo nem, ele falou assim, eu não consigo nem ficar muito próximo a você, que essa luz é uma luz muito forte. Eu falei assim, ó, só vim buscar só a minha avó, só que eu quero ir embora. Busquei minha avó, levei pra casa, minha avó ficou 3 dias passando mal, muito mal, aonde ela me pediu a primeira vez, ora por mim. Quando eu orei por ela, tomei um susto aqui na hora, gritou na boca dela, né? Yeah. E começou a virar o olho, eu repreendendo, saiu. Eu sempre ia pra escola. Quando eu voltava, a minha avó tinha um costume de ficar no portão. Isso é coisa da idade. Né? Ficar no portão conversando. Toda voz assim. Quando eu voltei, esse dia minha avó não estava no portão. Já estranha logo. Eu falei, tem alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente. Quando eu voltei, a minha avó ela estava dentro de casa e ela estava com uma Bíblia na mão, lendo. Olha, rapaz, tô todo arrepiado aqui, rapaz. E eu fiquei assim, imaginando, caramba, como Deus é bom. Eu tô imaginando a cena assim, sabe? Não, porque o que aconteceu? No dia que eu fui pro monte, que eu contei aqui agora, quando eu fui pro monte, eu achei que eu tava no monte sozinho. Do nada, foi onde eu conheci um amigo meu, grande pregador também. E eu, baixado, orando. Ele colocou a mão aqui e falou assim, tu sabe quando é eu que falo contigo. Tu veio aqui por um propósito. E para você saber que é eu que falo contigo, eu estou visitando uma mulher agora. E estou quebrando umas correntes que estão no pé dela. Aí logo juntou, minha avó. Quando eu voltei, minha avó chegou arrebentada em casa e tomou-lhe uma coça, né? Do responsável de lá. Não sei o que aconteceu, mas tomou uma coça. Chegou toda arrebentada. Depois voltou, depois fui buscar ela. E depois a minha avó ela teve esse encontro com Deus. Para mim foi a melhor pregação da minha vida. Vitor, por quê? Porque eu não precisei falar. Exato. Mas ela olhava a minha postura e ela sempre falava uma coisa muito interessante. Meu filho, eu fico vendo diversos crentes aqui passando, um dia tá na igreja, outro dia tá bebendo, tá fumando. Mas ela falou assim, olha, eu me orgulho muito de você. Porque você teve todos os motivos, perdeu mãe cedo, tudo para dar errado. Mas você é um exemplo para mim. E acho que foi a melhor pregação da minha vida, foi a minha postura dentro de casa. Caraca, muito forte. Vocês querem suco, gente? Acabando, Luciano. Vocês querem suco? Não, tá. Eu quero uma pergunta. Que as perguntas estão acabando, Luciano. Não, queria perguntar se a sua família, assim, antes de... Você disse que sua mãe, sua avó, seu avô faleceram, eles faleceram com Jesus? Ou eles eram... Então, é uma afirmação que é muito séria, essa afirmação. Tá pegando com... Mas dentro de tudo que eu acompanhei, eu acredito que sim. Porque minha avó ela morreu numa quarta-feira. No domingo, ela pediu para eu ir visitar ela. Eu já morava sozinho, pediu para eu ir visitar ela. E sempre, vida de correria, eu pregava toda semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. E quando eu cheguei lá, o câncer, como foi no pulmão, acabou tirando a voz dela. E quando eu cheguei lá, ela falou, meu filho, se aproxima. Ela falou baixinho. Eu falei, fala, vó. Ela falou assim, olha, a sua avó está partindo, mas eu quero que
você entenda que eu estou muito feliz. Eu perguntei, feliz por quê? Ela falou, porque eu estou indo com a sensação de dever cumprido. E você pode ter a certeza que eu estou indo com Deus. A minha avó, quando ela morreu, a minha tia conta que ela pediu para cantar aquela música Espírito Santo, meu consolador. E isso foi cantado até no velório dela. Então, assim, eu acredito que sim, que ela foi com Cristo. E esse é o dever, né, do Vitor, é o dever de ganhar. E eu estou muito feliz, porque Cristo está alcançando muita gente da minha família, muita gente, primos. É de ficar mesmo. E ela chegou a ver você assim, Desse jeito? pegando? Já, minha avó já. Já. Mas a minha avó tinha um problema muito grande, né? Porque quando ela ia pra igreja, ela dormia, né? E ela não conseguia ir boa pra igreja, tinha que beber alguma coisa pra ir, né? Mas ela ia, de qualquer jeito ia, entendeu? Depois dessa experiência que o senhor teve, né, do câncer e tudo mais, o que mudou de lá pra cá, sabe? Porque eu consigo imaginar uma nuvem negra, sabe? Sei lá, uma tempestade muito forte, cara. Sabe? Tipo, não conseguia ter uma vida de paz, ter todo preocupado e tal. Tudo. Hoje em dia, o senhor, o que mudou de lá pra cá? Então, o que mudou depois que eu passei o câncer? Eu acredito que a visão do Vitor foi ampliada no que tange a Cristo, no que tange ao Evangelho. E o processo que eu passei com câncer, eu li muito Jó. E eu formei uma mensagem em Jó, capítulo 23, versículo 10. Diz o seguinte: mas ele conhece o meu caminho e, provando-me ele, sairei como ouro. Observe, Jó ele não entra na prova como ouro, mas ele sai como ouro. E aqui a gente consegue ver, de fato, dois Jó. O Jó antes da prova e o Jó depois da prova. Vitor, por qual motivo? Quem é o Jó antes da prova? O Jó antes da prova abre a boca para dizer, maldito dia que nasci. E o Jó depois da prova? O Jó depois da prova diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então eu acredito que o Vitor, depois do câncer, ele voltou mais forte, mais crente. O processo que eu passei mais crente na minha vida foi no processo do câncer. Eu respirava a Deus, eu orava toda hora. Se torna até, tipo, não que antes não era, mas se torna até mais íntimo, né? Claro, claro. Chega, muda totalmente a conversa com Deus. A prova, ela te aproxima É. para perto de Deus. Entende o seguinte, Ezequias, ele é cometido por uma úlcera, uma doença. Segundo o livro dos Reis, capítulo 20, Isaías vira para ele e diz, põe tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Diz o texto que ele vira o rosto para a parede, ele ora e chora. Grava isso, ele ora e chora. Observe, a mesma preocupação que está levando ele a chorar, está levando ele a orar. A mesma preocupação que está desesperando ele, não está afastando ele, está aproximando ele para perto de Deus. Que eu aprendi o seguinte, existem guerras que você vai orar, vai jejuar e não vai passar. Vitor, como assim? É por isso que você vai ver Paulo orando 3 vezes, dizendo, tira de mim o espinho da carne. Mas espera aí, o mesmo espinho que causava dor fez ele orar 3 vezes. O mesmo espinho que causava desconforto não afastou ele, aproximou ele para perto de Deus. E qual a resposta de Deus? Vou tirar? Não, que é a minha paz. E a minha graça te basta. Então eu acredito que a paz de Cristo, a graça foi o que me alcançou e me deu mais força depois do processo do câncer. Entendeu? Muito forte. Esqueci. Hoje em dia você trabalha com alguma coisa? Trabalho com a área da beleza. Eu trabalho numa escola da área da beleza. Eu entendo tudo. Por exemplo, trança, box braid, flama braid, miojinho, twist, boxeadora, nagô, entrelace, deadlook, unhas encapsulada, reversa acrílico, acrigel, cílios, fio a fim, fim, volume russo, design de sobrancelha, linha egípcia, rena, cera, tudo. Corte, disfarce, pigmentação bruta, reflex, tudo. Pastor Marcos, vamos fazer o dia da beleza e chamar o pastor Mas Victor aí. Trabalha em curso? Eu sou coordenador de uma escola. Ah, que minha tia disse que a Sara fez o curso. Sim. Não foi nessa? Ah, já mudou. Já mudou, é uma outra escola, Entendi. muito top. Mas aí tu mete a mão no arado mesmo, tipo... Pra fazer a sobrancelha? É isso? É. Não. Oxe. Eu trabalho numa escola, na verdade sou coordenador, eu coordeno... Mas entende de tudo. Entendo de tudo. Pelo visto aqui, pelo que eu vi, entende? Falou Entendo de tudo tudo que sobre... eu nem sabia que existia. Entendo tudo sobre a área da beleza. Sou transista, ele barbeiro. O barbeiro. É mesmo? Você gosta muito de tranças? Adoro. Faz todo tipo de Adoro. Muito, muito top. Esqueci de novo.
Eu iria perguntar também se o seu pai, ele É crente? tá no caminho, se ele exerce Ele está alguma no função. processo de libertação, né? Está no processo de libertação. E Cristo está fazendo a obra. Crente ele não é, tá? Mas tá próximo. Próximo. Bom, já dá pra ver que não é o mesmo comportamento que tinha antes, né, e tal. Não. Mudou completamente, né? Até algumas atitudes, alguns vícios. Tá indo embora já, graças a Deus. Como foi seu crescimento ministerial, assim, desde mais novo até hoje? Assim? Eu iria entrar nesse assunto agora. Então, crescimento ministerial. Eu tinha um problema muito grande. Um biscoitinho aí. Eu tinha um problema muito grande. Vitor, qual problema você tinha? Aceitação. Por qual motivo? Até o dia de hoje é assim. Quem é mídia anda com mídia. Quem é anônimo anda com anônimo. E assim, em todo crescimento, todo mundo que almeja um crescimento... Vai se apegar. Logicamente. E eu passei por esse processo de aceitação. Tinha muitos lugares que eu não era aceito. E eu virei para mim mesmo, eu falei, olha, já que eles não me aceitam com eles, eu vou crescer por meios próprios para que eles se colhem comigo. E aconteceu... Eu fico pensando assim também. Entendeu? Eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de ficar rendendo homenagem para ninguém. Pra ninguém. E eu sempre fui muito, muito verdadeiro. Por exemplo, eu perdi uma amizade até o dia de hoje com um conhecido, porque todo culto ele tinha mania de cantar 30 louvores, um atrás do outro. E teve um dia que eu virei para ele e falei, cara, a Bíblia diz que e tendo Jesus cantado um hino, subiu ao Monte das Oliveiras. Se Jesus, que é Jesus, cantou um, Quem é você? por que você quer cantar Os 30? levitas de hoje em dia tá assim? Então eu perdi essa amizade com ele. Vamos pegar esse... Vamos pegar. Aí o varão, Tá ouvindo? Eu perdi essa amizade com ele, infelizmente, que é um bom menino, mas por falar a verdade. Eu acredito que a verdade ela vai te afastar muita gente. Infelizmente. forte. Gente, Foi isso? estamos chegando ao fim. Estamos Quer chegando. falar mais? Pode falar. Quem te escuta. O senhor tem bastante amigo. Nunca fui de ter muitos amigos. Eu tive uma frustração muito grande, questão de amizade, e até que teve um momento que eu me proibi de qualquer pessoa se aproximar. Talvez se você perguntar a algumas pessoas sobre o Vitor, vão falar assim, o Vitor é metido, arrogante, soberbo. Mas não é. É porque hoje eu sei selecionar bem quem tem que ficar do meu lado, quem não tem. Não aguenta ver o erro e ficar compactuando com aquilo. Eu não consigo aturar essa galera que fala mal e anda junto. Não é pra mim. Respeito, mas... Ou fala mal ou tu anda junto. Ou Não fala dá. mal ou anda junto. E eu sempre fui muito de combater essas coisas, né? Eu tenho até alguns amigos, seguidores, que quando acontece alguma coisa, Vitor, se pronuncia, fala alguma coisa. Porque eles sabem que a forma que eu falo, mas até que eu parei, fugi um pouco de polêmica no Instagram, tava gerando muita polêmica e eu parei com isso. Mas eu sempre defendi até o seguinte, a pessoa querendo ou não querendo, eu vou priorizar a verdade. É por isso que hoje eu não vivo 100% da obra. 100%, eu não me mantenho com aquilo ali. Entende? Não sou contra, até porque eu já vivi muito tempo na itinerância, não sou contra, mas assim, cara, eu aprendi que essa cortina que colocaram no meio evangélico é uma cortina que são poucos que conseguem sair dela. Por exemplo, eu tenho um pastor que eu sou muito admirador, pastor Leonardo Salles. Vitor, o jeito dele é assim, eu me identifico muito, entendeu? Por falar a verdade. Por um tempo passou por essas coisas de aceitação, problemas com outros pastores, mas sempre manteve a verdade. E eu acredito que quando Deus está no negócio, você cresce, dependente da situação. E ele está tendo um crescimento muito grande. E eu sou muito fã, muito admirador. Em relação a, tipo, vivência, assim, por exemplo,
vestimenta, esses negócios assim. O senhor já chegou a ser criticado? Já, muito. Né? Porque pelo que eu tô vendo aqui, o senhor tem uma tatuagem Boné, e tal. sim. Tem muitas igrejas hoje que vê Não tatuagem pode. como pecado. Né? O senhor vê tatuagem como pecado? Então, você tocou em 2 assuntos, eu vou pontuar Cada um. de cada vez. Você falou sobre vestimenta. Vestimenta. Eu era muito religioso. Eu andava com uma calça, um tempo atrás, que a pessoa tinha dúvida. Será que é do Vitor ou do pai dele? Tinha essa dúvida. Sério, eu andava com um blazer que ele batia no joelho. Que isso? Ele batia no joelho. Hã? Por quê? Porque naquela época você sabe que televisão era do diabo, Coca-Cola era do tudo- diabo, entendeu? Roupa, Ah, se você, Coca-Cola, meu Deus do céu. se você colocasse qualquer tipo de roupa, você... Eu vim de uma igreja onde tinha doutrina. Hoje em dia não tem mais culto de doutrina. Dificilmente você vê uma igreja que tem culto de doutrina. É. Tinha um dia só para culto de doutrina. Né? E eu sei que existe uma diferença entre doutrina e dogmas. Vitor, o que é doutrina? É tudo aquilo que é bíblico. E o que é dogma? Tudo aquilo que um homem colocou. Por exemplo, tem igreja hoje que, se você for com esse casaco aí de lixo, vão te chamar de LGBT. Já era, é. Tá entendendo? Pra mim não é nada. Aí a Bíblia diz o seguinte, uma coisa fenomenal. Zacarias capítulo 3, vocês vão ver que vestimenta é um padrão? Sim. Tem que ser obedecido? Sim. Mas no que tange a espiritualidade não tem nada a ver. Zacarias capítulo 3. Te confronta. Exatamente. A Bíblia diz que o sacerdote Josué está com a vestimenta suja. E o diabo está apontando dizendo, está sujo. Está sujo. Quando o diabo aponta dizendo, está sujo, a Bíblia diz que o varão brada e diz, já que está sujo, põe uma limpa. Ele troca. E o varão brada pela segunda vez e diz, agora, põe mitra limpa na cabeça. Peraí, mas o problema não estava na veste? Gente. Então para que colocar algo aqui? Se o problema está aqui, para que colocar algo aqui? Porque o varão entende, não adianta nada mudar isso aqui se primeiro não mudar. Amém. Então, assim, eu acredito que eu tive uma metanoia, mudança de mente. Uhum. E no que tange a tatuagem, você fez uma pergunta sobre tatuagem. Vitor, você vê tatuagem como pecado? Teve uma vez uma pastora, ela chegou para mim e falou assim, olha, você sabe que com essa tatuagem você não entra no céu. Eu respirei fundo, né? Porque hoje nós compreendemos que Jesus é o caminho. Exato. Mas tem gente que acha que é o pedágio. Você tem que passar por ele para você entrar no caminho. Ela virou para mim e falou assim, Vitor, olha, acho que você não, você sabe que com essa tatuagem você não vai para o céu. Eu falei, por qual motivo, pastora? Porque a senhora tem micro. E micro também é tatuagem. Querendo ou não é, tatuagem? Ela falou assim, ficou sem palavras na hora. Mas a Bíblia diz que... sempre tocam nisso. É porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Perfeito. Templo. E templo fora de quê? Morada. Ninguém mora do lado de fora de uma casa. Quem mora, mora dentro. Aí vamos lá. Paulo diz o seguinte, todas as coisas me são lícitas. Mas nem tudo me convém. E nem tudo me edifica. Perfeito. Não me edifica, mas também não está me levando a pecar. Então, o Vitor, eu tenho esse pensamento. Entendeu? Eu ficava vendo... Até cheguei a comentar com a senhora uma vez, não foi? Ficava vendo em casa e eu vi... E, cara, tipo, isso abre um leque. É claro que eu não vou colocar nome de morto, não vou colocar facção, não vou desenhar um palhaço. E tava tendo um debate a respeito disso. O cara que estava sendo muito inteligente, sabe? E o que estava totalmente sendo contra também era... Sabe, eu ficava naquela ali, eu concordava com o que estava sendo a favor... Sabe? Tem razão. E o que estava sendo contra também, ele também tem razão, sabe? Mas na verdade, se te confronta, não faz. Exatamente. Tá entendendo? Eu, por exemplo, quando eu me afastei dos caminhos, eu cheguei e falei pra minha mãe. Eu falei, mãe, quero fazer uma tatuagem. E minha mãe sempre foi exagerada. Não podia falar mal com a minha mãe, que minha mãe tudo, né? Vai não sei aonde, que não sei o que, eu... Aí eu fiquei quieta, depois ela falou assim pra mim, tá, cara, mas você quer fazer tatuagem aonde? Aí foi onde que o rapaz que estava a favor da tatuagem falou, às vezes a pessoa quer fazer num lugar que doa, ou algo tipo, muito significativo, que não sei o que e tal. Eu falei pra ela, pô, mãe, eu quero fazer na costela. Ela, cara, mas na costela? Eu falei, sim... Uma frase em homenagem à senhora.
Ela, mas sabe que dá pra caraca. Eu falei, sim, exatamente. É pra ver se eu consigo suportar a dor de tudo que a senhora passou, pô, criando nós 8, Sim. sabe? Éramos Bastante 8. irmão. Aí ela ficou me olhando assim, meio que comovida, sabe? Aí ela, meu filho, pode, faz, sabe? Ela, Olha, eu penso o seguinte, vamos lá, vamos supor. A irmã decidiu fazer uma florzinha no braço. Chegou o grande dia, arrebatamento. A irmã já tem 60 anos, 70, a flor já até murchou. Hoje a gente tava falando disso, tia. Será que no grande dia Jesus fala assim, ó, irmã, você não vai por causa da florzinha no braço? Gente, eu acho que Jesus é maduro demais, mediante a isso. é a paz. Tem gente também que faz. É quem vive em paz. Exatamente. Se te confronta, como ele disse, não faz. E foi exatamente isso que aconteceu. Minha mãe deixou. Sabe? Mas e aí? E o Espírito Santo? Tu ficava naquele... Tu acha que eu vou fazer se tá me confrontando? É. Tá entendendo? Então eu falei, eu vou deixar isso pra lá. Eu vou ficar em paz. E acabou. Por exemplo, eu na época que eu era religioso, eu tinha um amigo também. Você acredita que meu amigo ele não foi consagrado a evangelista porque ele estava sem meia? O pastor não deixou. É. Tem que sair esse áudiozinho dela no fundo. Que isso, cara? O pastor não Nada, deixou consagrar ele porque ele estava sem meia. É. Que isso, quartel? Não pode, não pode. Então, assim, a religiosidade, ela alcançou muita gente. E qual o problema do religioso? O problema do religioso é que ele fala assim, olha, você não pode fazer um risco na pele. Mas se você olhar a vida do religioso, nossa, você vai tomar um susto. É aquele religioso que teve um caso com tal pessoa, que destruiu tal coisa. E isso é muito Uma coisa que a gente complicado. vê é que foi que até o rapaz que estava a favor da tatuagem falou. Eu não me recordo bem onde está essa passagem, mas estava falando que não faça tatuagens em seu corpo, né? Sim. Nem homenagens a mortos, isso, Sim. aquilo e tal. E o rapaz que estava a favor falou para o pastor que estava contra. Mas se você reparar bem nessa passagem, vai estar escrito que não aparece o pelo de seu rosto nem em volta da sua cabeça. Por exemplo, tem uma igreja, não vou citar nome aqui, claro, mas é uma igreja que de um lado fica mulher e do outro lado os homens. Não pode sentar junto, ok? Nessa igreja você não pode ver televisão, nessa igreja você não pode ter celular, nessa igreja você não... Ter celular assim para se comunicar nada. Não, o ter celular deles Dentro. não pode envolver nada que, por exemplo, rede social, essas coisas assim. Sim. Homem não pode, e nem mulher não pode se depilar, nada disso. Eu já vi. É um regime. Igual tem gente que tem cabelão Aí por causa disso. Não foi pode cortar. o que o pastor falou, mas isso aqui é questão de higiene. A gente tá falando para não cortar, meu amigo. Tá entendendo? Então, tipo assim, é a graça. Só que, claro, a gente sabe quem abusa da graça. Eu aprendi o seguinte, a graça que não te muda não te salva. Isso eu aprendi com até um amigo, ele falou isso uma vez pra mim, é uma grande verdade. A graça que não te muda, essa graça ela não te salva. E a graça ela é pior do que a lei. Sabia disso? Vitor, por quê? Porque a graça te dá um senso que nada vai acontecer. Ah, é pela graça. Jesus vai me perdoar. E é pela graça, é pela graça, é pela graça. Quando tu vê, a corda já tá no pescoço. Entendeu? Então, assim, eu acredito que a graça ela é pior do que a lei. Então, é mais questão por viver em paz. Então, viva em paz e deixa a vida dos outros. E viva a sua. Porque tem gente que é igual o carvão. Aceso te queima e apagado te suja. E só sabe ver o que você está fazendo, né? E só sabe ver o que você está fazendo. Hoje eu ando de bermuda, coisa que, né? Se fosse para botar na ponta do lápis, estou andando errado. Tá entendendo? Muitas coisas que... Assim, é claro, como eu disse anteriormente, tá, gente? Não me tiro como leviano. Naquela época, como que eles... Por exemplo, Pedro, você vai entender. Você lembra quando Jesus ele foi ao Gólgota, ele estava prestes a ser crucificado, alguém vira para Pedro e diz, estava com ele. Por quê? Fala igual a ele. Isso. Se veste igual a ele. Então, assim, o falar, o vestir e o andar condenava que ele era um cristão. É essa a pergunta que nós precisamos se fazer a cada dia. Será que o meu falar, o meu andar... Porque era isso que dedurou Pedro. Tá entendendo? Exatamente. Tipo, traz benefício para você hoje em dia.
Entende? Teve um dia, por exemplo, eu andando no calçadão de Nova Iguaçu, passando, e no outro dia a mulher virou para mim e falou assim, eu ia até comprar salgado, que eu trabalhava em Nova Iguaçu. Você é crente? Crente? Por que crente? Ela, não sei, você parece crente. Eu aprendi que isso é maravilhoso. Quando você não precisa falar nada. Alguém olha pra você e fala, tu é crente. Fala logo que tu é crente. Aconteceu comigo esses dias lá no salão. O rapaz foi procurar meu pai. Ele já tava meio igual das ideias. E eu falei, pô, abençoado, não tá aí não. Aí ele, todo, né? Você é crente. Sabe? Aí a minha tia, sim, ele é cristão, ele. Isso aí, novo, né? Isso aí, meu filho, tá no caminho certo. Então, tipo, não tem coisa melhor. Não existe. Sabe, que você ser reconhecido como cidadão do céu. Isso é muito não existe. A vida com Deus, na verdade, é um privilégio. Nossa, é um privilégio. É árduo, como eu disse anteriormente, não é pra... mas é uma paz que você sente. Por exemplo, eu tenho conhecido que não pode entrar em comunidade tal. Não tem envolvimento com nada, mas não pode entrar. Por quê? Porque a vestimenta, ela te condena, o jeito seu... Eu entro em qualquer lugar. Não digo nem vestimenta, né? Mas aí o seu jeito, a sua fala, ela te condena. Querendo ou não, as pessoas veem de outra forma. Tem que ter um bom exemplo. Hoje eu não sou mais, como eu disse anteriormente, eu não sou mais religioso. Claro, mas eu respeito cada igreja. Se você me convidar a pregar na sua igreja, tem que pregar de gravata, eu vou pregar de gravata. Se você me chamar para pregar na sua igreja, tem que pregar tudo de terno, eu vou pregar tudo de terno. Tem igreja que um amigo meu, ele não pôde, ele tinha barba, não podia. O pastor mandou raspar a barba. Ele não foi, porque ele é vaidoso demais. Ele não foi, então assim, eu não sou religioso a esse ponto. Mas já aconteceu alguma vez o senhor pregar em algum canto assim, eles... Não, já aconteceu o dia, tá no cartaz de pregar e chega na hora, você não vai pregar. Você não vai pregar. Mas por que, pastor, você não vai pregar? Porque você tá de blusão, era pra vir de gravata. Eu não preguei, fiquei sentado. Não preguei. Eu falo, poxa, pastor, por que o senhor não me avisou? Eu não sabia. Eu não sabia. Eu usaria. Pra mim, naquele momento ali, quando ele falou, irmão, desculpa, mas não vai dar pro irmão pregar, não. Eu não sabia que seria por esse motivo. Amém, pastor, amém. Fiquei lá. O culto foi muito bom. Muito bom mesmo. Logo depois ele me fez o convite. E eu tinha outro compromisso, por isso que eu não fui. Entendi. Talvez você estava perguntando, mas se não tivesse, iria? Não sei. Eu não sei. Não tenho essa resposta concreta para te dar. O negócio de deixar com... Porque assim, não é, só se você pregar. Não é isso. Não, sim, de certa forma, mas você se preparou para aquilo. Claro. Não que seja tipo, me preparei, vou botar, porque isso é o nosso dever. Tá entendendo? Mas de certa forma... Pra mim foi muito frustrante. Eu não imaginava que eu iria passar pelo aquilo ali. Não imaginava. Já passei por diversos constrangimentos dentro de igreja. Daquele modo, não. Caraca, e qual foi o teu constrangimento assim que o senhor... Olha, depende de qual constrangimento. Tem diversos constrangimentos. Tem constrangimento pela idade. Já tive constrangimento por idade de chegar. Te perguntar assim, pastor? Como assim? Tipo assim, um choque. Qual o problema? Não, mas você tem 20 anos, 22 anos, 21 anos. Qual o problema? E assim, já tive esse preconceito, que isso pra mim é um preconceito. Né? É um conceito que você tem antes, por isso que é preconceito. Então, eu já passei por isso. Caraca. Em questão de, tipo, os pregadores que estão fazendo hoje em dia, né? Cobrar pra pregar, cobrar pra ir visitar a igreja. Você acha isso... Então, vamos lá. Temos dois polos nisso aí. A primeira é o seguinte. Eu leio muito sobre a Carta das Igrejas. E a Carta das Igrejas fala algo fenomenal. Existe uma diferença entre a igreja atual e a igreja primitiva. Vitor, qual a diferença da igreja atual para a igreja primitiva? A igreja primitiva juntava pessoas e dividia bens. A igreja atual junta bens e divide pessoas. Sendo que a igreja primitiva, irmão, não era como
É hoje. Eu sei que muitas pessoas estão escandalizando que, por exemplo, só tem alguém para pagar porque tem alguém que ainda pede. Claro, mas esse que Não, pede exatamente. recebe porque tem alguém que paga. pague. A mesma coisa que o pastor falou ontem. Calma aí, mas vamos lá que eu quero concluir para vocês entenderem. Tem um outro lado. Ah, Vitor, mas dá de graça o que receber de graça. Onde está escrito isso? Aí tu pergunta a pessoa não sabe. Tá, vamos lá. Mateus capítulo 10. Vamos ler o texto realmente? Eu digo o seguinte, você lê gibi jornal. Bíblia foi feita para ser interpretada. Isso. Curai os enfermos, vírgula. Ressuscitai os mortos, vírgula. Limpai os leprosos, vírgula. Dá de graça o que receber de graça. Não está falando questão de cobrar. É por isso que você desce mais no versículo, você vai ver. E o obreiro é digno do seu próprio salário. Vamos para Paulo. Paulo diz o seguinte, reparta todos os seus bens com aquele que instrui. Vitor, mediante a isso que você pensa. Eu sou a favor de você, por exemplo, eu já preguei, eu já saí já para outro estado para pregar, e o pastor virar para mim e falar assim, olha, você pode vir para cá que tá tudo certo, você vai ficar num hotel e vamos te abençoar, porque você está deixando seu conforto, sua casa, sua família. Perfeito. E já teve situação que eu fui para outro estado e para voltar para casa eu tive que pedir emprestado. Tem muito isso. Então, Vitor, você é a favor do quê? Eu sou a favor que você abençoe a pessoa. Abençoe. Mas, olha só, eu vou... Vitor, para vir pregar aqui é quanto? Para eu pregar. E é claro que hoje a maioria dos pregadores trabalha com assessoria. E eu também não sou contra isso, porque a assessoria tem um trabalho, tem uma desenvoltura muito grande em postar cartaz, em preparar um cartaz, em fazer um trabalho sólido para aquela pessoa. Por isso que eu não sou contra a assessoria. E muitas vezes a assessoria chega e fala, olha, é uma oferta missionária, isso, aquilo, outro. Entendeu? Porque, irmão, as pessoas, por exemplo, julgam, quem sabe, um pastor que vive... Você sabe o que é você viver integralmente para uma obra? Você cuidar de pessoas? É você atender a mãe com aquela filha que está com crise de ansiedade, que está querendo tirar a própria vida. Esses dias no trabalho, eu atendi uma mãe e a menina ela tinha escrito aqui em inglês, hoje não. E estava em inglês. Eu não sei ler inglês, olhei aquilo ali, pesquisei no Google. Quando eu pesquisei, eu falei, por que está escrito hoje não aí? Aí ela riu, sabe ler inglês? Eu fiquei sério, não falei nada. Claro que eu sei, pô. Aí ela falou, Vitor, você quer saber a verdade? Eu falei, sim. Ela falou assim, olha, tem horas que eu penso em tirar minha vida e tento me cortar. Mas quando eu vou me cortar, que eu olho, hoje não. Então, irmão, o pastor, ele passa por tantas coisas. É cuidar daquela filha que está rebelde, é cuidar daquela família, aquela pessoa que precisa de um amparo. Eu estou falando de ser pastor, pastor mesmo. Tá? Existem diversos que não são. E nem se preparam para tal coisa, entendeu? Simplesmente abre uma igreja, visa o dinheiro e cai dentro. Eu já sou do tipo de pessoa que se eu fosse pastor de alguma igreja, eu preferia levantar os de casa, né? Dar a honra para os de casa e tal, tudo mais. Porque, tipo, não vejo problema, mas também não, sabe, tipo, não julgo, sabe? Não julgo. Foi o que a menina falou, que uma pessoa fez a pergunta para ela, se ela é a favor, se ela é contra e tal. E ela usou esses dois termos, entendeu? Porque tudo exige um trabalho. Sim. Sabe, para se preparar e tudo mais, compra livro, sai do dinheiro dela, do bolso dela e tal, tudo mais. E tem aqueles que preferem usar o de casa. Acabou assim. Exatamente. Tipo, também já vi falar de levitas, né? Que, tipo, tem levitas que trazem seus músicos e seus músicos têm seus instrumentos. Daí pede para ajudar os levitas. Eu sei que assim, o dinheiro consumiu muito a mentalidade do povo. Tá? Consumiu muito. Até quando fala dinheiro, tem uma grande comparação até na Bíblia. Vitor, qual comparação existe na Bíblia sobre o dinheiro? Sobre Zaqueu e Judas. Existe uma grande comparação de dinheiro, Zaqueu e Judas. Por quê? Zaqueu ele renuncia o dinheiro para seguir Cristo. Judas renuncia a Cristo para seguir o dinheiro. Cristo nunca foi contra o homem ganhar dinheiro. Cristo é contra o dinheiro ganhar o homem. Eu sei que o dinheiro dominou a mente de muita gente. Então as pessoas, só vou se tiver tanto, só vou se for por tanto. E isso é o que prejudica. Porque, por exemplo, você tem uma igreja aqui,
É claro também que a gente teria que ter um bom senso. Olha só, meu Gente, filho, eu não cobra tenho muito que, caro. tipo, por exemplo, Vou usar. Posso Usa te como con- você disse, vou usar a prata da casa. posso te convidar e tal, tudo mais. Pô, cobra? Não cobro. Beleza, mas eu sei que, tipo, Sim. se separou o seu tempo, tudo mais e tal. Olha aqui, meu filho, tá aqui o do Uber. Olha aqui, meu filho, pô, não tenho isso, mas eu posso Mas te também tem abençoar outra com... tese, meu amigo, você vai entender. Isso também depende muito da seguinte questão. Qual a seguinte questão? Existem cantores que você tem como fazer isso. Existem cantores que não. É, Por exemplo, vamos lá. Você pode fazer isso com um cantor que não tem tanta mídia. Perfeito. Cara, mas como tu vai fazer com, exemplo, Thales Roberto, Lucas Agostinho. Lucas Agostinho, Paulo Neto? É, A agenda é muito corrida. Não tem como. Infelizmente não tem como. A agenda é muito corrida, muito corrida, muito corrida. Quando você vai tentar entrar em contato, você já não, por exemplo, também pelo outro lado também, eu já entrei em contato com uma pregadora também, que, olha, eu queria trazer a pastora aqui, eu admiro muito a pastora e eu sei que já pregou em diversos altares, assim, muito requisitado e tudo mais. Queria trazer a pastora aqui. A sua igreja comporta quantas pessoas? Tanto. Não ela tem falou. como ir esse ano, não. Só no próximo ano. Tem gente que faz isso, não se assuste. Mas tem gente que, por exemplo, eu conheço pessoas que têm nome e vai mesmo assim. Olha, eu não tenho essa data, mas vou marcar para uma próxima oportunidade. Chega lá e honra com seu compromisso, entendeu? Então, depende muito. É. Então, gente, esse foi doido. o pastor Vitor Moraes contando a sua experiência. Obrigado, Tá? tá, Foi um gente? prazer Pedi pra ele deixar conhecê-lo, senhor. Uma palavrinha. É, o senhor tem de casa. considerações finais, assim? Ah, legal, legal. Essa parte é melhor. A Bíblia diz o seguinte, em Salmos, capítulo 23, diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, esse cântico ele é conhecido pelo católico, ele é conhecido pelo crente, ele é conhecido pelo ateu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, esse cântico ele existe dois tempos, presente e futuro. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, presente, e nada me faltará, futuro. O que o Salmo está dizendo aqui é o seguinte: o que eu tenho no meu presente é a maior garantia de vitória para o meu futuro. E eu falo isso para você que está em casa, nessas considerações finais. A maior garantia de vitória que você pode ter no seu futuro é esse Cristo que nós estamos falando. Tenha Ele no seu presente. Ele vai se encarregar de cuidar do seu presente e também do seu mais breve futuro. Deus abençoe. Quero agradecer vocês também, tá bom? Foi top demais e quero voltar mais vezes. Amém. Pode Ai de deixar que vós. ela às vezes. Agora eu vou pedir pro Ronald Esse foi fazer o uma oração pastor- pra gente terminar. Né, Ronald? Isso daí. Preparada já, que o meu olho tá fechado. Não iniciou com uma, vai terminar com uma. É, Hã? Não iniciou com a uma. Então, Ronald, vai, Ronald. oremos. Amém. Senhor Deus, o nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso ao qual o Senhor tem nos concedido. Senhor, nesse momento estaremos, Senhor, indo para os nossos lares, Senhor, nos guarda, nos guia, Senhor, tranquilo, para que nós possamos, Senhor, glorificar o Teu santo nome, não só também quando chegar em casa, mas pelo restante da nossa vida, do nosso dia, da nossa noite. Senhor, nesse momento toma o pastor Vitor Moraes, ó Pai, em direção do seu lar. Obrigado. Senhor, guarda o livro, ó Pai, do homem salteador, da bala perdida. Senhor, dará uma vitória para o teu filho, ó Deus. E abençoe ele a cada dia mais, Senhor, que se passar. E que ele possa, Senhor, servir, ó Pai, como exemplo, Senhor, em tuas mãos. Senhor Deus e Pai, esse foi mais um podcast, ó Deus. Graças a Deus correu tudo bem para o regular do teu nome e continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala aqui do QR Code, tá? Lembrando vocês, se quiserem ajudar. Ui, meu Deus. Erro, gente. Se quiserem nos ajudar, aponte sua câmera aqui em cima, ok? Deixe seu like, se inscreve aqui no canal. E até o próximo. Esse foi o testemunho do nosso pastor. Tamo junto. Beijos. Amém.